Já vem. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar, falar nisso, nosso Pai Dominical. Nesta manhã, a gente fez uma consagração das 8 às 9, eu e minha esposa, fui morando aqui. E depois saiu buscar os meninos na escola dominical. As crianças lá, os netos, né? Eu vou buscar para acordar os netos para vir para a escola dominical. Minha esposa despertar essas crianças, orando, consagrando, porque para vencer tudo isso tem que ser na oração, jejum e oração nele. Todo obstáculo, toda barreira, meu irmão, você nessa manhã, talvez você passando uma dificuldade, mas ore, busca Deus, consagre sua vida. Deus vai entrar com grande providência na sua vida. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Vamos orar. Bendito Pai eterno, glorioso, maravilhoso, Pai Celestial. Dou-te graças, Senhor, por este momento, por esta oportunidade, Pai Celestial. Já oramos, Pai Celestial, nesta manhã, desde 8 horas, Pai Celestial, até agora, Pai Celestial, apresentando esse trabalho, essa obra na tua mão, Pai Celestial, que possa estender poderosamente, Pai, salvar a alma, libertar a vida, Pai Celestial. E o objetivo de tudo isso, Pai, é nossas vidas, nesta obra é salvar a alma, libertar a vida, Pai, a mostrar a Cristo Jesus, que é tudo para nós, que é o Cristo Redentor, que salva, liberta, que transforma, o Cristo que leva para o céu. Esse Cristo que estamos nesta manhã para estudar a palavra de Deus. Quando vamos estudar a palavra de Deus nesta manhã, para a glória do nome santo poderoso, Senhor, a escola dominical. Vamos apresentar diante de Deus esse estudo maravilhoso, para aprendermos e ser aprendizados diante do Senhor. Que Deus possa aceitar a nossa gratidão, a nossa seriedade do nosso coração. Pai, te rogamos e pedimos esta referência de Jesus, Jônio, professor Jônio, pastor Jônio e professor vai ensinar nesta manhã para a glória e honra do nome de Deus para sempre. Amém e amém, Jesus. Amados, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos aqui para a última parte, para finalizarmos a questão que fala acerca do evangelismo. E essa vai ser a terceira parte e depois nós vamos finalizar e vamos tratar dessas questões que é importante para a igreja. Então, quando nós falamos sobre o evangelismo, nós deixamos bem claro que evangelismo é a parte teórica e evangelização é a parte prática. Então, para que haja a evangelização, que é a transmissão do evangelho, é necessário se entender a parte teórica e os métodos, como você vai ensinar, como você vai explicar aquilo que você defende. Isso nós chamamos de apologética. Você defende a fé, você defende aquilo que você crê, baseando na palavra. Mas é aquela coisa. Quando você estuda a Bíblia, não é do geral para o particular, mas é do particular para o geral. Todo método de ensino que é correto sempre vai partir do particular para o geral e não do geral para o particular. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente vai estudar a Bíblia e vamos sair para a evangelização e falar com pessoas com pensamentos diferentes. Porque quando a pessoa parte do geral para o particular, a pessoa tem uma ideia e aquela ideia ela não condiz com todo o contexto doutrinário bíblico. Então ela procura um versículo isolado, em cima daquele versículo isolado ela cria uma sustentação para a sua tese. Os grandes hereges do mundo, as grandes seitas gostam muito de pegar textos isolados e fazer isso. Então, eles é do geral para o particular, ou seja, eles têm uma ideia lá e vêm
para cá, para a Bíblia, para pegar um texto para se apoiar. Mas o correto que nós fazemos hoje, o método que é indutivo, parte do particular, ou seja, a Bíblia ela é a ideia, ela que dá as instruções, nós vamos nos basear nela para aí então ter o que falar para as pessoas lá, a Bíblia como base. Então o certo é a Bíblia que dá a ideia, não é eu que tenho a ideia e procuro base na Bíblia para que a minha ideia seja válida. Isso aí é 2 palitos para se tornar uma heresia. Então todos nós fazemos nossos estudos não dedutivo, porque dedutivo é exatamente isso, tem uma ideia e vai procurar base daqui, fica deduzindo. E também não é especulativo, também não é totalmente místico, mas indutivo, ou seja, a Bíblia é que nos induz, a Bíblia é que nos dá a orientação para nós entendermos. Então nessa parte aqui nós vamos entender um pouco o que é a base bíblica do evangelismo. A base bíblica do evangelismo, para nós entendermos e começarmos a estudar essa parte teórica, ela tem que estar baseada na Bíblia. E essa parte que está baseada na Bíblia sobre a base bíblica do evangelismo se encontra aqui em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e também tem o 29. E o texto diz o seguinte, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 29, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então isso aqui é uma ordem imperativa de Cristo, isso aqui é uma ordem de Jesus, ide e fazei discípulo. Então o que é que nós entendemos sobre essa questão? Que é ide e fazei discípulo. Que o evangelismo da igreja primitiva é muito diferente do evangelismo nos dias atuais. A maneira como eles evangelizavam era muito diferente dos dias atuais. O evangelismo da igreja primitiva não terminava quando a pessoa aceitava Jesus Cristo, não. E nem quando se batizava nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas só uma coisa era considerada verdadeiramente cristã. Ou seja, a ação da pessoa para se tornar cristão não era se batizar nas águas e receber um cartãozinho de membro, ou quem sabe participar da ceia. Isso não fazia da pessoa um verdadeiro cristão, mas o verdadeiro cristão na igreja primitiva é que quando ele não só aceitava, não só se batizava, mas quando ele passava a ser um cristão reprodutivo. Ou seja, ele começava a andar no ide de que Jesus havia dito, ide e fazei discípulos. Então todo cristão era preocupado em transmitir as verdades de Cristo e ensinar essas verdades para outras pessoas, fazendo dessas pessoas discípulos. Porque uma vez que você faz a pessoa discípulo, ela começa a entender o verdadeiro evangelho de Cristo. Mas o que é que fazemos hoje em dia? Pregamos o evangelho, a pessoa aceita e nós deixamos de mão. E essas pessoas não sabem nada e não aprendem nada. Eu estou cansado de ver vídeos no YouTube, pessoas que se consideravam evangélicas e foram para a Umbanda. Como é possível uma pessoa que entendeu o evangelho de Cristo e foi para a Umbanda? Já vi também no YouTube pessoas que eram evangélicas, protestantes e foram para o catolicismo. Tem testemunho de pastores, pastores que saíram do meio evangélico e foram para o catolicismo. E está lá, ex-pastor se converte ao catolicismo. Está lá a pessoa falando no vídeo e tudo. Aí a pessoa fala bem assim, é porque ele nunca entendeu o evangelho, ele nunca entendeu a palavra de Deus quando ele estava lá no protestantismo. E isso é verdade. Porque quando Jesus fala, ide fazer discípulo,
Não é só aceitar e se batizar, não. Ele tem que aprender. Uma vez que ele aprende, ele tem vontade de passar o que aprendeu para outras pessoas. Assim como alguém fez ele discípulo, ele vai começar a fazer outra pessoa discípulo. E esse que se tornou discípulo faz outra discípulo. E assim a estrutura do conhecimento acerca da palavra do Senhor se torna forte. Mas infelizmente os cristãos do século 21 não gostam de ler. Esse é o maior mal. Os cristãos do século 21 não gostam dos estudos bíblicos nas escolas dominicais. Mas por que eles não gostam? Porque eles têm um conceito de estudo da escola dominical e o estudo quando eles faziam quando estavam no estudo secular. Iam para a escola, quando estavam na sua primeira, segunda ou terceira série, iam meio que forçados. Eles já não gostavam de estudar lá. Iam meio porque os pais obrigavam a estudar, porque para ser uma pessoa, um cidadão que possa ter uma certa facilidade no futuro, tem que ter estudo, tem que aprender a ler e escrever. Então essas crianças, essas pessoas, iam meio que forçados para a escola. Aí chega um tempo, essas pessoas que eram preguiçosas de ir para a escola, que não queriam saber dos estudos seculares, se convertem a Cristo, com sinceridade de coração, mas só que eles não têm a paciência de estudar a Bíblia, porque eles pensam que estudar a palavra do Senhor é a mesma coisa como estudar geografia, matemática, ciência, história. E isso aí dificulta os pastores, dificulta os professores ensinar essas pessoas, porque eles ficam achando que é a mesma coisa. Mas você que está me assistindo aí, estudar a palavra do Senhor não tem nada a ver com geografia secular, não tem nada a ver com história. Embora quando a gente vai fazer associações, a gente vai lá consultar algumas coisas que é importante lá na história, na geografia, mas os estudos em si é diferente. Então a ignorância dos cristãos é muito grande. Eles não estudam e aí vêm para cá também, aceitam a Cristo, vem com esse mesmo costume de não querer estudar a palavra do Senhor. E aí, como é que vai fazer discípulo? Como é que uma pessoa ignorante vai fazer um discípulo? Como é que uma pessoa que não conhece a palavra de Deus vai fazer discípulo? E é impossível. É impossível isso acontecer. Então, essa ordem imperativa de Jesus e de fazer discípulo é uma ordem imperativa. Ele não está pedindo, ele está dando uma ordem. Ide e fazer discípulo. Você tem que ensinar outras pessoas. Converse, ensine as pessoas. Faça discípulo. Que assim você vai ver como é que isso aí se desenvolve muito rapidamente. E a igreja primitiva fazia isso. Só era considerado um verdadeiro cristão se fosse um cristão reprodutivo. Tinha que fazer discípulo. Não era só aceitar e ficar lá de boa, não. Tinha que fazer discípulo para eles começarem a ver naquela pessoa um potencial de um verdadeiro cristão. E aí, dentro dessa maneira de evangelismo da igreja primitiva, que eles se encaixavam, que a Bíblia nos traz uma informação sobre como é que Deus ia acrescentando a quantidade de pessoas que iam sendo salvas lá na igreja primitiva, que fica aqui em Atos 2,47. Eles seguiam essa ordem de Cristo de fazer discípulos, e olha o que acontecia entre eles. Atos 2 e versículo 47. Eu vou ler. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentaram-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a cada dia que passava, a igreja ia crescendo de tal forma por causa dessa pregação, por causa dessa intenção de fazer cada vez mais pessoas conhecedoras do Evangelho. Mas por que os cristãos da igreja primitiva prosperavam muito na divulgação do Evangelho? Pelo menos duas situações aconteciam ali, porque eles prosperavam muito nessa divulgação, nessa evangelização. Então, a primeira coisa que acontecia entre eles, a base do que eles faziam estava em conexão com as palavras de Jesus e de fazer discípulo. Então, tinha conexão entre eles e o que Jesus havia dito.
Se a igreja atual não tiver conexão com o que está fazendo com as palavras de Jesus, essa igreja vai tomar outros caminhos. A igreja que não tem conexão com as palavras de Jesus vai seguir outros deuses, vai seguir outras intenções. É por esse motivo que hoje em dia as igrejas atuais, não todas, mas quase a maioria, elas não têm conexão com as palavras de Jesus, elas têm conexões com o Deus Mamon, que é o Deus da riqueza, é a prosperidade em primeiro lugar. Não é mais importante ser, mas parecer ser. Ou seja, se eu me pareço um crente, está tudo ok. Se eu me pareço ser um servo de Deus, está tudo ok. E esse se parecer ser, que está também incluindo o ter. Que aí eles dizem que aí está completo. Na palavra de Deus diz que nós devemos ser exatamente como a Bíblia quer que nós sejamos. Fiéis a Deus e ligados a Jesus. Então essa era a primeira situação que fazia a igreja crescer. Tudo que eles faziam estava baseado em Cristo, em Jesus. Só que a igreja hoje, a igreja quer fazer os seus mesmos caminhos, quer andar por onde quer fazer o que bem pensa, achando que eles são o dono da igreja, mas eles não são. Eles são simplesmente mercenários que estão aí enganando um povo que não gosta de estudar a Bíblia. Alguém só é enganado por esses mercenários que enriquecem a cada dia se não estudar a Bíblia. Então a alma fica em segundo plano, a placa fica em primeiro plano e aquele pastor enriquece e aquele defensor que deveria ser do Evangelho defende aquele pastor que é mercenário. Está tudo errado, mas a palavra do Senhor, cada dia que passa, vai abrindo os olhos daqueles que querem ver realmente a verdade em Cristo. E a segunda situação que fazia eles crescer eles viam nos apóstolos verdadeiros mensageiros de Jesus. Algo que é bem diferente em nossos dias. Então o que acontece? Eles estavam ligados nas palavras de Jesus e aquele a quem Jesus havia colocado como apóstolos, eles viam nele realmente o verdadeiro evangelho. Eles não viam nele a verdadeira riqueza material, mas viam nele a verdadeira natureza de Cristo deles. Não é à toa que eles faziam grandes milagres e a igreja ia vendo que realmente eles tinham ali uma direção do Espírito Santo e o que eles faziam e os que eles viviam. Pedro não era rico, Paulo não era rico. Eu não estou dizendo que ter riqueza é pecado, mas eu estou dizendo que a maioria dos líderes atuais, eles só acham que Deus está com ele se eles forem prósperos materialmente. Se não tiver a prosperidade material, não tiver um carro do ano, se não tiver uma mansão, se não tiver uma grande igreja, uma grande multidão de seguidores alienados para se exibir, eles acreditam que Deus não está com ele. Mas os apóstolos não pensavam nada disso. Eles iam pregando o Evangelho e Deus ia fazendo a sua obra através do Espírito Santo e ia salvando cada um deles. E aí o que acontece? Eles viam naqueles mensageiros de Deus, homens de verdade, homens de Espírito, que aí aqui em Atos capítulo 2, 42, 44, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverar na doutrina dos apóstolos é que tudo aquilo que os apóstolos ensinavam acerca de Cristo, eles recebiam de coração aberto. Perseverar na doutrina dos apóstolos era isso. Era aceitar aquela doutrina, aquele ensino, aquela instrução realmente bíblica. Nas palavras de Jesus, não tinha invenção ali. Não tinha usos e costumes ali. Tinha exatamente o que Jesus havia ensinado e aquilo que realmente vinha de Deus. Não tinha nada de invenção do homem, não tinha nada de doutrina do homem. Porque doutrina significa ensino e instrução. Existe a doutrina bíblica, exatamente como está na Bíblia. Existe a doutrina local, ou seja, aquela igreja estabeleceu uma doutrina, um ensino, uma instrução, mas não está na Bíblia. Mas eles criaram aquilo para que eles tivessem um controle de massa, um controle de pessoas que pudessem fazer exatamente como eles querem, não o que a Bíblia quer, mas como eles querem. Ou seja,
Aquilo que a igreja permite, a Bíblia proíbe. E aquilo que a Bíblia, a eles permite, a Bíblia proíbe, às vezes pode ser o inverso. Aquilo que eles proíbem, a igreja proíbe, e a Bíblia permite. Então é uma luta entre o que é permitido e o que não é permitido, enquanto quem poderia dar a palavra final seria a palavra de Deus, mas não é assim. Quem dá a palavra final, se um costume, um uso de costume dentro da igreja deve ser seguido ou não, não é a Bíblia. Não é Jesus, para muitas igrejas aí fora, é o fundador da igreja. O fundador que abriu esse ministério, ele ensinou assim, ele já morreu e tal, ok, deve estar no céu, ok. Então ele ensinou assim. Então a gente não vai afastar os marcos da igreja. Aí as pessoas estão seguindo a quem? O fundador da igreja. Então não é à toa quando a igreja católica começa a nos acusar que os seguidores protestantes seguem o fundador da igreja. Eles falam, conversam com meus amigos da igreja católica, falam, Johnny, o fundador da igreja católica foi Jesus Cristo. Eles falam isso. Jesus Cristo, embora ele tenha lá as diferenças dele, mas pelo menos eles têm convicção de uma coisa. O fundador da igreja católica é Jesus Cristo. Aí pergunta a Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunavimbi. Vai lá para Deus e Amor, Davi Miranda, Universal, Bispo Macedo. E a gente fala isso, não, mas eles só são representantes. Mas o fundador foi Cristo. Mentira! Digamos, a Assembleia de Deus, Mistério de Belém, o fundador Daniel Berg e Gunavimbi. Os costumes que tem lá na Assembleia de Deus, foi Jesus que mandou? Não. Quem foi? Daniel Berg e Gunavimbi, os fundadores. Se não foram os fundadores em si, mas aqueles que estavam ali do lado dele, já tinham uma ideia de colocar algumas proibições e começaram a colocar isso como regra de proibição. Mas a Bíblia não condena, a Bíblia não diz nada. Então, a maioria das pessoas que estão na Assembleia de Deus no Mistério de Belém, o Madureira não vai falar nem tanto que se associou ao Brás, tem outras maneiras de se lidar com o povo. Mas a Assembleia de Deus no Mistério de Belém, ela é assim. Eles não se afastam das proibições, não é porque Jesus mandou, não é porque a Bíblia mandou, é porque o fundador disse que não era para fazer. E aí o fundador morreu, mas eles continuam, e pastores que eu conheço da Assembleia de Deus, disseram para mim, nós não vamos afastar os marcos da nossa igreja, não vamos deixar de levar à frente aquilo que nós, os fundadores, ensinaram. Então a maioria das pessoas não segue a Cristo, segue o fundador da sua igreja. Então aqui eu não posso tirar o chapéu para essas pessoas, porque eles não ensinam a doutrina da Bíblia. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos não significa que o apóstolo trazia uma doutrina, não. Ele trazia uma doutrina que era de Cristo. O apóstolo Paulo dizia, eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então tudo que se fazia estava em conexão com a palavra. Começou a ensinar coisas que não estão na palavra, colocou proibição que não está na palavra, aí a gente tem que avaliar. Porque se as pessoas forem ensinadas dessa forma, a alienação vai ser grande e a depressão que pode vir sobre a vida dessas pessoas pode ser muito grande também. Perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão é a união entre eles, e no partir do pão está muito relacionado, não existe na Bíblia a palavra Santa Ceia. Existe ceia do Senhor, partir do pão. Então, por que nós chamamos santa se na Bíblia não existe Santa Ceia? Existe ceia do Senhor, partir do pão, é porque nós entendemos que a palavra santo é separado. Então, acrescentamos a palavra Santa Ceia para dizer que esse é um momento separado de qualquer outra liturgia, como algo especial para relembrar a morte e ressurreição de Cristo pelos nossos pecados. Então, isso aí a gente não tem nenhum problema com isso. Algumas pessoas que querem pegar, Santa Ceia não existe na Bíblia. Não, tudo bem. Santa
Essa palavra santa realmente não existe na Bíblia. Santa ceia, existe ceia, o partir do pão, mas aí a gente tem um motivo de ter colocado essa palavra, porque nós separamos ela de outra liturgia. Na comunhão e no partir do pão e nas orações. Orações, o apóstolo Paulo fala orar e sem cessar. Orar é conversar e sem cessar, é uma continuidade dessa oração de outras formas, em que você pode orar falando, e não importa se for de joelho ou em pé ou de braços estendidos, a Bíblia dá respaldo para qualquer forma que você quiser orar. E também ela pode ser orada mentalmente. Você está aqui conversando com a pessoa e está falando com Deus mentalmente, para Ele te dar instruções, palavras. Eu faço isso direto. A pessoa chega para mim: Johnny, eu quero te fazer uma pergunta aqui da Bíblia. Eu automaticamente, às vezes é automático, nem que eu quero pensar, é automático. Deus me dá a resposta. Me dá a resposta. Eu sempre faço isso. E todas as vezes, graças a Deus, eu sempre tenho trago uma palavra que a pessoa realmente ouve e diz: é isso que eu queria ouvir. Graças a Deus, não que ele queria ouvir no sentido de apoiar o errado, mas ouvir exatamente aquilo que ele queria, no sentido de que aquilo vai mudar a vida dele. Porque tem gente que quer ouvir o que quer, simplesmente para continuar fazendo o que é errado. Então, quando eu falo e a pessoa ouve o que realmente quer, é porque na realidade muda o pensar dela e aí ajuda ela a caminhar com mais firmezas. E aí, em cada alma havia temor. Temor não significa pavor. Eles tinham temor, os que os apóstolos faziam, e não pavor. Por quê? Não pavor, porque hoje em dia os cristãos daí têm pavor de: lá vem o pastor, aí sai correndo. Agora ainda nos 2021, as pessoas agora perderam um pouco mais desse pavor, mas nos anos 80, 70, as pessoas saíram correndo. Outros irmãos, às vezes assim, o preto estava sem camisa, na frente da casa dele, eu estava com a camisa regata, de bermuda, lá vem o pastor, e saia correndo todo mundo para dentro da casa, com medo do que o pastor, para se esconder, era um pavor, porque aquele pastor, ele se achava um semideus. Então, se ele pegasse mesmo aquele obreiro, ele pagava na cabeça. Punia, né? Punia, ele punia e tal. Então, ele era um favor. Era afastado, né? Afastado. Era afastado, ele ficava no banco. Assim, de bermuda, né? E tal, não short, pode. Não, bermuda é pecado, olha que tem na Bíblia. Não pode. Não, tá. Esse é os costumes dele. E olha que tinha, ele havia cada um temor, que não era pavor, e muitos prodígios. E as crianças, que não tinham nem liberdade para brincar, né? Não tinha liberdade para brigar e nem podia bater palmas. Em algumas igrejas malucas por aí. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então não adianta. Só que aqui essa igreja tinha conhecimento. Uma igreja sem conhecimento, para um pastor ser respeitado, só basta ele exibir a sua Mercedes de 1.300.000. Não vou falar o nome dele aqui porque não pode dar processo. Mas todo mundo sabe o que eu estou falando. Um pastor aí, líder de uma grande igreja aí, ele apresentou um carro de uma Mercedes de 1.300.000. E aí isso aí, os seus alienados que são dessa denominação, vão dizer: não, ele merece. Tá bom, deixa para lá, eu não tenho nada a ver com isso. Então aqui os apóstolos, eles tinham respeito, porque por causa do intermédio dos apóstolos, aconteceu que prodígios e sinais eram feitos por intermédio dele. Tinha prodígios, milagres de Deus realmente se manifestavam ali na vida dele. E as pessoas viam que esses homens são de Deus. Só que hoje em dia não. Tem um carrão dono, esse homem é de Deus. Tem uma mansão, esse homem é de Deus. Como é que chegou a ter tanta fortuna assim, do dia para a noite? Só pode ser de Deus. Um bando de pessoas que não estudam. Eu que estudo, os que estão aqui estudam, para olhar para essas pessoas e falar: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. E os prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam juntos. Viam os prodígios, viam os milagres, via Deus na vida daqueles homens. E o que acontecia? Eles tinham tudo em comum. Ou seja, ninguém era melhor do que ninguém. Ninguém tinha muito ao ponto de não poder ajudar alguém. E aquele que às vezes não tinha nada, mas tinha o suficiente para viver,
e com esse quase nada, e assim mesmo ajudava aquele que realmente tinha menos do que ele. Então essa era a igreja primitiva, mas hoje em dia não. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu posso mostrar que tenho, e isso aí vai fazer o quê? Com que eu me sinta o quê? Melhor. E me sinta muito mais considerado. Tudo isso por causa da falta de conhecimento da Bíblia. Só isso. Se todo mundo conhecesse a palavra de Deus, se os pastores realmente seguissem a palavra de Deus, não existia toda essa situação aí. O evangelismo seria melhor, a aceitação seria melhor, as pessoas do mundo aceitariam o evangelho com mais facilidade, porque conseguiam ver amor verdadeiro dentro da igreja, conseguiam ver os milagres acontecendo através dos pastores, como acontecia na beira dos apóstolos. Os próprios crentes cuidariam muito mais das suas famílias e pregariam o evangelho com mais verdade, em vez de ir para a casa da vizinha para ficar falando mal dos outros, fofocando. E tudo seria muito diferente. Se todos seguíssemos o pensamento da igreja primitiva, o nosso único pensamento seria o evangelho de Cristo. E cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos como mordomos que somos. Só isso. E as coisas seguiriam muito facilmente. E aí o que acontece? Para tudo isso, nós precisamos de orientações. Orientações minhas, que estou aqui ensinando, não exatamente, porque eu sou simplesmente um canal, eu sou simplesmente uma ponte que está baseada em uma fonte. Então eu vou nessa fonte, trago a água e dou a vocês. Você vê que não é eu que faço a água, não é eu que produzo a água. Eu vou na fonte, pego a água e vocês com os copos na mão, eu vou enchendo cada copo e vocês tomam dessa água de uma fonte. Eu não sou a fonte, mas eu trago de uma fonte. E essa fonte é o manual para nossas vidas, que é a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. Por que manual? Porque você vai manusear, você vai ler, você vai aprender. A pessoa tem que ler mais a Bíblia do que qualquer outra coisa. Você tem que ler mais a Bíblia do que revista em quadrinhos. Você tem que ler mais a Bíblia do que um celular. Não estou dizendo para você não ler o celular, mas entre essas coisas, a Bíblia você tem que ler mais. Se você não lê mais a Bíblia, você não conhece, você não vai saber manejar. Olha o que fala aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, 15. Isso é para quem não lê a Bíblia, mas precisa ler a Bíblia. Mais a Bíblia do que qualquer outra coisa. Se não lê a Bíblia, não vai conhecer o que Deus quer para nós. Você só sabe o que Deus quer para você se você ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não vai saber quem é Jesus. Você não vai saber quem é o Espírito Santo. Você não vai saber nada sobre o Evangelho. Você vai ser um tampado. Você vai ser um ignorante que não sabe nada. E isso é ruim para você que quer seguir a Cristo. Nós que queremos seguir a Cristo, devemos ler a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, não reprovado, mas aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Para manejar bem a palavra da verdade, tem que fazer o quê? Tem que ler a Bíblia. Tem que ler o livro sagrado. E para você ser aprovado, tem que ler a palavra de Deus. Se você não ler a palavra de Deus, você vai ser reprovado, porque você não sabe de nada e vai fazer as coisas tudo errado, vai responder tudo errado, vai entender tudo errado, vai aceitar o errado como o certo. Então você precisa
ler a Bíblia, estudar a Bíblia para ser aprovado, para ninguém te enganar, para você ter convicção do que você está ensinando. E outra coisa, não ser envergonhado. Você aprende uma coisa aqui, uma outra pessoa ensina uma coisa errada para você, você aceita aquele errado, e aquele que te ensinou errado te envergonha dizendo que você não sabe nada, te chamando até de burro. E aí você fica envergonhado, porque não leu a Bíblia, não estudou a Bíblia. E é preciso você ler a Bíblia para você manejar bem. Essa expressão manejar bem, nesse versículo, significa dividir, cortar perfeitamente. Fazer uso dessa ferramenta com habilidade. Fazer uso dessa ferramenta com habilidade. Então, todos nós, nesta manhã, somos orientados a estudar a Bíblia. Se você não estudar a Bíblia, você vai se complicar. Se você não estudar a Bíblia, todo mundo vai te enganar. Se você não estudar e não ler a Bíblia, você não sabe o que você está carregando. Que adianta estar com a Bíblia na mão, mas não conhecer o que está lendo. Então é importante ler a Bíblia, para que você entenda isso. Então o que acontece é o seguinte, nós precisamos cada dia mais aprender da palavra do Senhor para entendermos o seu livro sagrado. Então o que diz aqui? Ter o Espírito Santo não é conhecer a palavra, não conhecer a palavra conduz ao fanatismo. Conhecer a palavra e não ter o Espírito Santo conduz ao formalismo. Então precisamos conhecer a palavra de Deus. E aí, o que é que nós vamos fazer em relação à evangelização? O que é evangelização? Transmissão do Evangelho. O que é que significa a palavra evangelho? A palavra evangelho significa boas novas. Por que boas novas? É porque aquilo que você vai ensinar, aquela pessoa não sabe. E quando você fala, se você falar de uma forma legal, de uma forma que a pessoa possa compreender, sem ofender, aquela pessoa vai te ouvir de boa. E aí, então, o que vai acontecer? Ela vai colocar aquelas palavras no coração. Aí você evangelizou aquela palavra sobre Jesus. O que Jesus pode fazer pela pessoa? Muita coisa. E as coisas que Jesus pode fazer são coisas muito boas. Então, evangelizar de forma abrangente. Então, como de forma abrangente? Vamos pegar aqui os tipos de pessoas que nós devemos evangelizar. Os não crentes. Ou seja, não crentes, a palavra crente significa não crer. Ou crente, quer dizer, aquele que crê. Ele crê em alguma coisa, mas não sabemos se crê realmente no verdadeiro ou não. Então, não crente é aquele que não crê. Então, nós entendemos que esse não crente, ele está muito associado a não crer em Jesus Cristo e não crer na palavra de Deus. Então, nós vamos conversar com ele e ensinar a ele que ele precisa mudar de vida. Ele precisa tomar uma decisão na vida dele em que as pessoas possam olhar para ele e dizer assim: cara, você está diferente. Só o Evangelho muda. Então nós devemos evangelizar os não crentes para que eles então possam ver e possam mudar de vida. Aquela pessoa que é desprezada possa ser o quê? Olhada por aquelas outras pessoas que o desprezam e possam aceitar Cristo verdadeiramente. E isso é importante, porque aí você tem uma visão do que é valorização. A pessoa sem o Evangelho muitas vezes não consegue ver o valor que tem. Jesus falou que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O dinheiro do mundo, toda a fortuna do mundo não consegue comprar uma alma, não consegue pagar uma alma. Então, para Jesus, para Deus, uma alma só que se rende aos pés de Cristo vale mais do que todo esse mundo
que aí está. Então nós devemos evangelizar os não crentes, aqueles que não creem na palavra, e devemos falar de tal forma que eles venham a crer. Mas nós devemos evangelizar para eles crerem, não da forma como nós pensamos. Você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Isso está errado. Você não deve fazer isso. Você tem que pregar a palavra, você tem que ensinar o que Jesus ensinou. Aquela pessoa vai ouvindo as palavras, e ela vai comparando aquelas palavras à sua vida, e ela vai entendendo por conta própria que ela precisa mudar de vida. Você não precisa dizer que ela vai para o inferno, que ela vai se lascar, que tudo vai dar errado. Não. Pregue só a palavra. Você não vai salvar ninguém, ninguém salva ninguém. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Então, pregue, pregue e pregue. Quem vai fazer a coisa acontecer é o Espírito Santo. A semente será lançada naquele coração, seja o coração que for, pode ser de pedra, pode ser de espinho, pode ser de qualquer coisa. Mas quem vai fazer essa modificação é o Espírito Santo. Nossa parte nós só devemos fazer, só pregar o Evangelho, o resto é com Jesus. Então vamos pregar o Evangelho para a pessoa, sem criticá-las, sem ofendê-las. Pregue o Evangelho e a pessoa vai se conscientizando tranquilamente. Esse é para os não crentes, que devemos pregar o Evangelho. Aí tem outro tipo de pessoa, para os crentes. Sabia que nós devemos pregar o Evangelho até para os crentes? Aqueles que creem. Então, é exatamente isso. Para aqueles que creem, mas que, de certa forma, com o passar do tempo, alguma coisa foi acontecendo na vida deles que eles estão esfriando. Está vindo desânimo. Está acontecendo alguma coisa e aquelas pessoas precisam ouvir uma palavra, não uma palavra de salvação, porque eles já são salvos e eles creem na palavra do Senhor, mas uma palavra que faça com que eles continuem caminhando. E essa palavra que nós vamos levar não é uma palavra de motivação. Ninguém tem poder de motivar ninguém. Eu não tenho poder de motivar a irmã Priscila. Não tenho poder de motivá-la. Porque a motivação é algo de dentro para fora. O que eu posso fazer é um incentivo, uma estimulação. E esse estímulo vai motivá-la por dentro, que aí ela vai começar a entender algumas coisas. Ela sai de dentro para fora. Incentivação e estimulação é de fora para dentro. E motivação é de dentro para fora. E aí esse crente precisa ser estimulado para ele se motivar a continuar no caminho da verdade. Tem crente aí, eu vou motivar o irmão ali, que você não tem capacidade de motivar ninguém. Você tem a capacidade de estimular a pessoa, e a pessoa ouve aquelas palavras tocam o coração e a alma, e essa pessoa toma a decisão de continuar caminhando. E aí o que diz aqui em Mateus 24, 12? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E é exatamente isso, com os acontecimentos, com os sonhos não realizados, por situações que acontecem no nosso dia a dia, com pessoas que não conseguem entender as nossas decisões, pessoas que não conseguem compreender o caminho que nós trilhamos, porque são caminhos diferentes, são ideias diferentes, são pensamentos diferentes, e essas pessoas olham para nós como pessoas que querem de certa forma ser melhores. Não, nós não queremos ser melhores do que ninguém. Nós só trilhamos o caminho da verdade e queremos que aquela pessoa que anda num caminho diferente, que não sabe para onde vai, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas para quem sabe para onde vai, é convicto da sua fé. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Toda pessoa que aceita Cristo sabe para onde vai. No caminho que é Cristo, que chega a Deus. Mas quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, qualquer ideia serve, qualquer pensamento serve. E aí nós precisamos orientar essas pessoas para que elas possam realmente trilhar esse caminho. Então, crente é uma situação que nós devemos também visitá-los e estimulá-los a continuar na fé. Porque a caminhada não é fácil, não. E aí temos o terceiro grupo, que são os desviados. Essa palavra desviado é uma palavra muito forte.
ou vamos falar os fracos na fé, no sentido de que, no extremo da situação. Porque existe o fraco, não no extremo. É aquele que está fraco, mas continua na igreja, continua servindo a Deus, mas está fraco ali, mas é sensível à espiritual. Estou falando do fraco no extremo, daquele que já deixou mesmo e voltou para o mundo, está fazendo tudo o que o mundo quer. E a gente precisa ir lá, ensiná-lo, orientá-lo e mostrá-lo o caminho de volta. O caminho de volta para o Pai. E isso requer estudo, isso requer conhecimento, porque se você não tiver um entendimento daquilo que você vai falar, em vez de você trazer para o caminho, para voltar, você vai fazer com que essa pessoa se distancie mais. Eu já vi muito crente que vai na casa de uma pessoa, em vez de fazer a pessoa se conscientizar da palavra, faz com que a pessoa fique com mais raiva ainda dos evangélicos. Tem crente chato por aí. Tem crente que, em vez de pregar a palavra, fica se achando mais santo do que a pessoa, fica se achando mais certo do que a pessoa. Isso irrita qualquer pessoa. A gente tem que respeitar a autonomia de escolha da pessoa. Bater de frente contra a autonomia de uma pessoa não dá certo. Eu chego com uma pessoa assim, olha, para de fumar. Se você continuar fumando, você vai pegar um câncer no pulmão. O que você está falando não é verdade? É verdade. Aquela pessoa que está ouvindo, ela sabe disso, sabe? Mas por pirraça, ela não vai parar de fumar, porque você agrediu a autonomia dela, você deu uma ordem. Ninguém aceita a ordem dessa forma. Então a autonomia da pessoa não é uma autonomia de escolha própria. Não é mais fácil você falar assim, o que você acha que com a pessoa fumando, o que acontece com o passar do tempo? Isso você é diferente. Aí a pessoa pensa, com o tempo acho que isso faz mal. Aí você vê a autonomia da pessoa pensar sobre o que está fazendo. E isso é muito mais fácil a pessoa parar daquele lado do que você ficar, para disso, faz isso, vai acontecer isso. Você tira a autonomia da pessoa. Você tem que aprender a estratégia de convencimento. Você chega para a pessoa e fala, você fazendo isso, o que vai resultar lá futuramente? Você acha que se fumar muito dá câncer realmente? Pelos estudos que acontecem aí, você dá a condição da pessoa pensar e dar a sua própria resposta de acordo com o que ela está analisando, que você logo intimá-la para parar, porque isso aí não dá certo. Qualquer pessoa pode fazer o teste. A menina começa a namorar com um menino, a mãe chega lá, eu não quero você mais aquele menino não presta. Parece que quanto mais a mãe fala que ele não presta, parece que muito mais sentimento aquela menina tem por aquele menino. Por quê? A mãe está falando uma verdade, mas porque está agredindo e não está respeitando a autonomia daquela menina, daquela filha, e aquela filha acaba ficando com aquele rapaz. Não era melhor ela chegar para ele e dizer, olha, vê direito, estuda ele, conhece a família dele, vê qual é o comportamento dele, instruir, e ela por conta própria vai sendo instruída, ela vai examinando, aí ela vai ver se realmente aquela pessoa serve para ela ou não. Caso contrário, então tudo isso são estratégias para trazer o desviado, que é a comunidade, que é a revista, para o caminho da verdade. Se não acontecer isso, fica difícil. Aí nós temos a distribuição de folhetos, que hoje em dia com a internet, com o Zap é muito mais fácil, que pelo menos não enche muito as ruas de papel no chão, porque a gente dá a literatura, a pessoa joga fora, aí vai acumulando muito lixo. E tem os folhetos mais mensais. Agora uma coisa eu vou dizer para vocês. Uma certa vez eu estava na praça, sentado, chegou um rapaz com um folheto para mim. Era evangélico, estava evangelizando na praça e chegou, me deu um folheto. Eu peguei, olhei para ele e falei, o que está escrito aqui no folheto? Ele falou, eu não sei. Aí eu olhei para ele, você está me oferecendo uma comida que você não experimentou? Me deu dó do rapaz, depois eu vou explicar para ele qual era o professor de teologia. E ele olhou e ficou tão sem jeito. De você está me oferecendo uma comida que você não experimentou? Você não leu o folheto antes de me dar?
Aí ele ficou, ele ficou todo desorientado. Crente desinformado é o pior crente, porque ele em vez dele não estudar, aí ele passa por esse vexame. Graças a Deus que eu também era evangélico, ele aprendeu ali comigo. Eu falei, não, fica tranquilo, porque eu sou evangélico, eu fiz essa pergunta porque isso pode acontecer com um não evangélico de fazer essa menstruação aí, você vai passar por vexame. Então, leia sempre o que você vai oferecer. Um texto. Leia tal texto e tal na Bíblia. E você nem leu o texto, está mandando a pessoa ler, você nem leu, você não sabe nem o que está escrito ali. Está oferecendo uma comida que não experimentou, isso é hipocrisia. Isso é falta de estudo, isso é falta de conhecimento. Então, toda vez que você for dar um folheto, leia o folheto primeiro, e aí você vai e dá para a pessoa, né? Isso é bem lógico, oferecer uma coisa que a pessoa... Olha, visita de casa em casa. Como está na evangelização, quando você vai visitar de casa em casa, você tem que ser educado, você tem que ter permissão para entrar. Quando for conversar com a pessoa, chamar a pessoa sempre pelo nome. Fazer de tudo, evitar debates doutrinários, evitar de tudo falar mal do vizinho, porque eu já cheguei em casa de pessoas no meu processo de evangelização ali, e a pessoa, olha, mas só que tudo bem, eu vejo que você é uma pessoa direita, mas essa vizinha aqui do lado que é evangélica, olha, ela não é de Deus não, ela fala mal de todo mundo, olha a língua dela é desse tamanho. Aí nessa hora, e ela não é crente de verdade não, porque eu já vi ela bebendo, fumando escondida. Aí nessa hora, você não pode alimentar essa conversa. Eu já sou diferente. Realmente você tocou num assunto importante. Aí eu vou lá para Mateus, começando ali do capítulo 7, que fala assim, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu falei no teu nome, preguei no teu nome, ele vai afastar de mim. Ele fala, olha, se ela continuar assim, nisso que ela está fazendo, primeiro, que ela está criando um mau testemunho. E a palavra de Deus disse aqui, que se ela continuar assim, não adianta de nada. Ela vai chegar lá, Senhor, eu preguei, eu fui para a igreja, ele vai falar, afastar de mim para o fogo eterno. Aí eu falo para a pessoa, você quer ser igual a ela? Ser um crente ser igual a ela? Deixa ela para lá. É ela com Deus, agora a senhora com Deus. Ela quer aceitar Jesus e ser diferente dela. E aí, sabe, a gente vai criando situações. Não ajuda, é mesmo, é verdade, essa irmã, eu não sou assim. Aí coloca como na questão do publicano e o fariseu. Eu não sou como esse cara de pau, né? Eu dou meus dízimos, eu não sou como esse publicano. E o publicano levanta a cabeça e diz, realmente eu sou um pecador, e reconhece, porque aquele fariseu já dava de si para si. Enquanto que aquele publicano ali levantou a cabeça e Jesus fala, quem voltou para a sua casa justificado? Então tudo isso é importante a gente colocar num nível que a gente deve entender. Então ir na casa dos outros, aí depois convidá-la para o culto, se não tiver o telefone, pega o telefone, se tiver um e-mail, pega o e-mail, manda mensagem. Mas não é uma mensagem que a pessoa possa ficar exatamente como se deve. Porque tem aquele que é chato, né? Todo tempo fica mandando mensagem, todo tempo deixa a pessoa que chega convidando, a pessoa fala, onde eu vou, a pessoa que está lá convidando, aquilo deixa a pessoa um pouco chateada. Então, para nós finalizarmos aqui, tudo isso aqui vai ter que ter um resultado. O resultado da evangelização. E a gente precisa ver mudanças. A gente prega, a gente fala, a gente vai anunciar e a gente vai vendo a mudança. As pessoas vão recebendo a palavra. Não precisa nós se desesperarmos com o resultado. O resultado está no tempo de Cristo. Quem dá o crescimento é Cristo, é o Espírito Santo. Prega lá, deixa a sementinha, vai passar 1 ano, 2 anos, está na mão de Cristo. Então a mensagem que nós devemos pregar é sobre a morte, a ressurreição e a volta de Jesus Cristo. Não mais do que isso, se você quiser acrescentar alguma coisa, você acrescenta, mas o tema principal é falar de Cristo. Chega na casa, fala de Jesus. Não chega da casa e começa a dizer, minha igreja é a melhor igreja, olha, lá é quente, hein? Lá tem doutrina, não é com aquela igrejinha ali, sabe? Aquela igrejinha de fulano, né? Isso não é evangelização, isso é propaganda, marketing. Pessoas que pregam a placa da igreja em vez de pregar Cristo.
A maioria das pessoas de visita que eu já tive assim, eles pregam mais a igreja do que a Cristo. Não, a igreja sim, é uma placa de igreja, porque isso aí por lei tem que estar aí, mas o que nós vamos pregar é a mensagem. Morte, ressurreição e volta do Senhor Jesus Cristo. Então nós, como cristãos, temos que servir ao Senhor com fidelidade e esperar a sua volta. Isso não tem para onde correr. E o alvo? O alvo é procurar direcionar as pessoas para o encontro com Deus através de Jesus Cristo. Esse é o alvo. Eu saio daqui, vou falar de Cristo, qual é o meu alvo? Qual é o meu objetivo? É fazer com que aquela pessoa entenda que ela precisa ter um encontro com Cristo. Você sai programado ali. Tem gente que não sabe nem o que vai fazer na rua, fala vários assuntos, e fala tanta coisa, e entra até futebol, entra até videogame, e não entra nada de Cristo. Você pode até usar essa estratégia de futebol, e depois jogando Cristo, porque a pessoa não quer falar de Cristo, quer falar de futebol. Você entra no futebol, mas vai jogando Cristo. Sabe, a estratégia conforme a conversa que ali vai acontecendo. São oportunidades que você precisa ter. E os métodos? O alvo, você sabe que você tem que direcionar a pessoa para Cristo. E a mensagem é sempre sobre morte, ressurreição e volta de Cristo. Essa mensagem não pode mudar. E aí vem os métodos. O Evangelho, as boas novas, pode ser divulgada de várias maneiras. No culto público da igreja, nas campanhas de avivamento, na escola dominical. E esses são os métodos de evangelização que você pode ter. A estratégia como você pode levar de uma forma que a pessoa possa entender o Evangelho. E aí a gente entende uma coisa, como disse o meu professor Antônio Moura, que dorme no Senhor, um dos melhores professores de teologia que eu já tive do Ibadem, me espelhava nele, continuo me espelhando até hoje. Ele ensinou uma coisa muito interessante que eu fiz questão de colocar nesse meu livreto. O Evangelho não muda, mas os métodos de evangelização têm que se adaptar às necessidades de cada época. O que ele quer dizer com isso? Que quando você vai evangelizar, dependendo da situação, você tem que mudar os métodos. Mas o Evangelho continua. Existia os jovens, jovens com uma missão. Jocum, não sei se você deve falar, Jocum é jovens com uma missão. Eles criaram um método de evangelização em coisas que muitos crentes aí não vão fazer. Era uma festa lá em Belém do Pará, que era direcionada a Iemanjá. Aí iam para a praia e várias pessoas levantavam várias cabanas e para se consultar. E esses jovens tiveram a ideia, o método de botar uma cabana e consulta grátis. E as pessoas entravam ali e eles iam falando de uma forma que Cristo ia entrando, e muitas pessoas saíram dali que aceitavam a Cristo. Era um método que eles usavam para pregar Cristo. O Evangelho eles não mudavam. O Evangelho é genuíno. Mas o método para alcançar aquela pessoa que ia adorar Iemanjá ali, que a polícia umbanda, entravam lá e acabavam ouvindo o Evangelho de Cristo. Só que o que acontece hoje em dia, a gente só tem que ter cuidado com os métodos. Que hoje em dia os métodos estão muito exagerados. Eu já vi os métodos evangelísticos aí que ia me aterrorizar. Carnaval de Cristo é complicado. Aí a pessoa vai lá pro meio dançar. Esse carnaval de Cristo está meio estranho. Se fizesse um carnaval de Cristo onde tivesse só crente, tivesse uma pessoa não crente, e ele diz, porque carnaval também não... Carnal, já fala de carne, não dá muito certo. Então, tem métodos que são apropriados. Agora são métodos que são exagero. Aí não dá certo. Arraial de Cristo, Carnaval de Cristo. Então tem umas coisinhas aí que precisa, não vou dizer que é errado, mas precisa um pouco mais de análise, um pouco mais de cuidado, para que não possa se exagerar. Aí o exagero que às vezes estraga o método, mas se você usar um método, o apóstolo Paulo usava métodos. O que é que diz aqui a palavra do Senhor? O apóstolo Paulo, deixa eu ver se eu coloquei aqui o texto. Não coloquei aqui, mas eu vou falar para você aqui. Sobre os métodos que o apóstolo Paulo usava. Eu não tenho aqui, mas eu vou falar que vocês vão saber. O apóstolo Paulo diz assim, eu me fazia de judeus para com os judeus, fazia dos gregos para com os gregos, me fazia de fraco para os fracos,
a fim de salvar alguns. Ele não estava se tornando fraco, ele se fazia de fraco, se fazia de judeu, fazia de grego, embora ele fosse judeu e não fosse grego, mas ele se fazia daquele para salvar aquele. Não estou dizendo aqui que a pessoa vai chegar lá no bar, se fazer de bêbado, bota ali um copo de cachaça aí vira... E mesmo cachaça boa, me fez de... Não, não é isso aí não. Aí isso é uma desculpa para beber. Eu estou falando, pode até te fazer uma pessoa que bebe, mas não beber. Chegar lá e conversar com a pessoa que está bêbada, porque as Josião estavam os beberrões, os comilões. E antes estavam prostitutos, pecadores. Chegava lá, mas eles não faziam o que eles faziam. Então, se fazer, não é ser. Eu vou me fazer de bêbado, mas eu não estou bêbado, eu não vou beber cachaça. Eu vou me fazer que eu falo alguma gíria aqui, mas eu não sou malandro, nem traficante, nem maconheiro. Então são métodos que a gente vai usando, que o resultado às vezes é muito bom e Deus vai nos abençoando e vai nos abrindo a memória e assim a gente vai entendendo o verdadeiro evangelho. Então essa aqui foi a terceira parte da evangelização e vamos continuar no outro domingo, mas não mais sobre evangelização. Vamos escolher um assunto relacionado mais a alguma coisa que esteja relacionado às heresias, para que a gente possa também ser instruída sobre alguns ensinamentos que aí fora se ensina, que ao ver parece que é verdade, parece que a Bíblia está apoiando, mas quem sabe que é tudo enganação do demônio. E que aqui cai por terra, porque a palavra de Deus prevalece contra a mentira e contra a heresia. E dessa forma eu passo aqui para o presidente da Igreja Primitiva Amor Próximo, Raimundo Damião. Pastor, graças a Deus,